Nesta aula de matemática discreta, nós veremos alguns conceitos relacionados à teoria dos números e veremos também a aritmética modular. Os objetivos dessa aula, então, estão divididos em duas partes, né? Uma referente à teoria dos números e outra à aritmética modular. Então, a ideia é apresentar alguns conceitos, propriedades e teoremas relativos aos inteiros, né? Bem poucos mesmo. Se você for ver a teoria dos números, tem bastante coisa para ser estudada. Então, aqui nós vamos recordar o que é a divisibilidade, ver algumas características que ainda não vimos, falar sobre o máximo divisor comum, números relativamente primos e a fatoração de primos. Tá? A ideia, então, é capacitar o aluno a utilizar os conceitos da teoria dos números para modelar e resolver os problemas computacionais. Em relação à aritmética modular, nós veremos então quem que é o conjunto Z de N, quem são as operações da aritmética tradicional agora redefinidas para a aritmética modular. Vamos ver o que é a adição e a multiplicação modular, algumas propriedades que elas têm. Vamos ver também a subtração modular, quem é o inverso e a divisão modular. Tá? A ideia, então, é capacitar os alunos a utilizar os conceitos da aritmética modular para resolver os problemas computacionais. Os conteúdos da aula de hoje estão bastante relacionados à parte de segurança computacional, a teoria dos números, suas características e teoremas e propriedades, assim como a aritmética modular, eles são usados com bastante frequência na criptografia. Tá? Algumas informações adicionais sobre isso vocês encontram no material de referência. O problema da aula de hoje, então, eu quero que vocês listem os elementos desse conjunto, que é o Z de 14 estrela, tá? Esse asterisco aí a gente chama de estrela, né? Pelo menos eu chamo de estrela, tá? Então a gente vai descobrir quem é esse conjunto. Quem é esse conjunto aí que tem o símbolo dos inteiros, mas tem um subscrito como um número e tem uma estrela, um asterisco aí junto, tá? Quem que é esse conjunto? Então nós vamos ver quem é esse conjunto na aula de hoje e aí ao final da aula vocês serão capazes de listar os elementos desse conjunto específico. Mas antes vamos ver algumas coisas sobre a teoria dos números, né? Nós já vimos o conceito de divisibilidade, né? Mas só recordando, sejam A e B dois inteiros, e B sendo diferente de zero, nós vamos dizer que o B divide A se tiver um inteiro C de tal maneira que o A é igual ao B vezes C, tá? E aí a gente faz a notação como o B dividindo o A aqui. Tá? Então, o A vai ser o resultado do produto do B com o C, certo? E aí e vejam que a divisibilidade, então, está me dizendo que aqui o resto da divisão inteira é zero, né? Porque eu estou dizendo aqui que, por exemplo, o número 6 é divisível pelo número 3, porque existe um inteiro que é o 2, de tal maneira que multiplicando o 3 com o 2 resulta no 6, tá certo? Desmembrando um pouquinho essa divisibilidade, a gente tem o teorema da divisão, que diz o seguinte: dados dois inteiros, A e B, e o B sendo maior do que zero, tá? Então vai existir inteiros Q e R, de tal maneira que essa equação é válida. Olha, o meu inteiro A, ele vai ser igual a um quociente que multiplica o B, mais um resto, né? Quando nós vimos na divisibilidade, quando o B divide o A, esse resto é zero, por isso que ele não aparece na minha equação, e o meu Q era o C ali, né? Era o outro inteiro que multiplicando por B resultava em A, tá? Agora, desmembrando, tá vendo? Eu tô permitindo aqui que a minha divisibilidade aqui, né? A minha divisão do A por B, ela resulte num resto que seja diferente de zero. Tá? Então, esse resto aqui, ele vai ser maior ou igual a zero, tá? E vai ser menor do que B, que é esse elemento aqui que eu estou utilizando na minha parcela, que é quem divide o A, tá? Então, vejam, o R, o resto, ele é sempre positivo, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo para vocês. Então, por exemplo, se eu disser que meu A é 12, que meu B é 3, então quem seriam aqui os elementos Q e R? Ou seja, eu estou dizendo que 12 é igual a 3, que é o B, vezes um quociente mais um determinado resto, né? Nesse caso, a gente sabe que o quociente é 4 e o resto é 0, porque o 3 divide o 12, tá? Então, aqui eu tenho o resto 0. Mas, e nesse outro exemplo? A sendo 12 e B sendo 5. Então, aqui eu teria um quociente que, ao multiplicar por 5, não vai resultar no 12. Não, eu vou precisar, vai sobrar aqui um resto. Então, o quociente, tanto o quociente quanto o resto, nesse caso, vão ser 2.
tá? Então eu consigo, pelo teorema da divisão, descobrir quem são esses elementos Q e R, dados esses elementos A e B. Vejam, algumas propriedades interessantes. Existe um único par de elementos Q e R que satisfaz essas condições. Vocês vão ver na aula de hoje que eu grifei todas as vezes que eu falo um único, um só, porque isso é importante na parte de segurança computacional, como eu comentei com vocês. Na hora que você vai gerar a criptografia, você precisa ter uma senha, uma chave única para descriptografar, decodificar aquela sua mensagem, né? Ter acesso àquele sistema. Então, toda vez que eu falo único aqui, é interessante no caso da criptografia, tá? E aí que vem as aplicabilidades aí, as aplicações da teoria dos números e da aritmética modular, no caso da segurança, tá? O inteiro Q eu já comentei, mas ele é chamado de quociente e o inteiro R é chamado de resto. O resto nunca é negativo e ele só vai ser zero se o B dividir o A, certo? E aí a gente tem, por exemplo, nas linguagens de programação, nós temos funções já pré-programadas para fazer essas operações. Por exemplo, uma bastante tradicional a gente chama de div. Né? Então, quando eu faço o A div B, o resultado dessa função aqui na minha linguagem de programação vai ser o quociente dessa divisão. E o mod vai ser o resto dessa divisão. Mod ou porcentagem também, muitas linguagens de programação usam porcentagem aqui para retornar o resto da divisão inteira, claro, né? Senão não teria resto, tá? De dois inteiros A e B. Esse mod aqui tem um papel fundamental na aritmética modular. Tá? Então, o mod aqui, só para ficar bem claro, ele vai ser o resto da divisão desses dois inteiros, A e B. Vamos falar bastante dele na aula de hoje, tá? Outra propriedade que os números inteiros têm, que a gente utiliza bastante, né, na matemática e na computação, é a propriedade do máximo divisor comum, ou MDC. Vocês aprenderam a calcular isso lá no ensino médio, né? Mas recordando aqui, o máximo divisor comum de dois números, A e B, ele vai ser o maior inteiro que divide A e B. Então vejam que para ser máximo divisor comum, ele tem que ter duas propriedades, né? Ele tem que ser o divisor comum desses dois números e ele tem que ser o máximo. Que é isso que eu estou dizendo aqui, né? Na primeira eu estou dizendo que ele tem que ser o divisor comum e aqui eu estou dizendo que ele tem que ser o máximo. Quer dizer que se existir outro divisor comum entre A e B, esse outro divisor comum, ele é menor do que o meu máximo divisor comum, tá? Por isso daí vem o máximo, tudo bem? Outra coisa interessante aqui, se existir o máximo divisor comum entre A e B, ele é único, é máximo, né? Quando é máximo, é único, tá? E aí a gente tem como calcular o máximo divisor comum, né? O famoso teorema de Euclides aqui. Então ele diz o seguinte, né? O algoritmo de Euclides, ele diz, olha, sejam A e B dois inteiros positivos, o B sendo diferente de zero. Então a gente vai dizer que o máximo divisor comum de A e B é igual ao máximo divisor comum do B e o resto da divisão inteira de A por B, tá? Então a gente pode pensar isso como um algoritmo mesmo. Então na entrada do meu algoritmo eu tenho dois inteiros positivos, o A e o B. Vamos ver isso com um exemplozinho aqui, tá? Então lá na minha luzinha, vamos supor, por exemplo, que eu quero calcular o máximo divisor comum entre 54 e 8, tá? Quais são os passos do meu algoritmo? Eu divido o meu 54 por 8, né? Então, o A é o 54 e o B é o 8. Essa é a entrada aí da minha rotinazinha que calcula o MDC, tá? Então, eu vou dividir o 54 por 8 e vou guardar o resto nessa minha variável aqui, ó, nesse R, tá? Então, eu vou fazer o quê? 54, então, vai ser igual a 8 vezes um quociente mais um determinado resto. Então, eu vou saber aqui que esse meu quociente é 6 e esse resto é 6 também. Né? Como esse 6 ficou aqui nessa fonte, ficou bem parecida com o B, tá? Mas aqui é um 6, joia? Então eu tenho aqui o meu resto, tá vendo? Não foi zero, né? Porque essa é a minha condição de parada. Se o resto é zero, eu vou retornar o último B que eu utilizei, né? Mas o resto não foi zero, ó. O resto foi 6, tá? Se não, eu vou calcular de novo o MDC. E agora eu vou calcular o MDC, ó lá, de acordo com a proposição de Euclides, né? O MDC então vai ser de B, agora, essa nova chamada da minha função recursiva aqui, né? Eu vou passar o B, e aí eu vou passar também o resto da divisão de A por B. Então, agora eu vou passar o B, que no nosso caso é o 8, nessa nossa etapa, e aqui o resto é 6. Então, eu vou calcular o MDC de 8 e 6, ok? Então, eu faço uma nova chamada, agora nesse caso da minha nova chamada, o A é o 8 e o B é 6.
né? Então, eu vou fazer de novo a divisão de A por B e armazenar o resto. Então, esse 8 aqui vai ser igual a 6 vezes um determinado quociente mais o resto. Então, nesse caso, a gente sabe que o quociente vai ser 1 e o resto vai ser 2. Vejam, o resto ainda não é zero, que essa é a minha condição de parada, então eu novamente faço uma chamada, passando o B e o resto, tá? Então, agora eu quero o MDC de 6 e 2, quer dizer que eu quero saber quem é o quociente que, multiplicado por 2, não é, vai resultar em 6, né? Mais o resto, se for necessário. Aqui a gente sabe que não, porque a gente sabe aqui que 2 vezes 3 dá 6. E aí, eu já achei um resto zero? Se eu achei um resto zero, a resposta do meu MDC é o último B que eu calculei até então. Então, o máximo divisor comum entre 54 e 8 é o 2, tá? E assim a gente termina o nosso algoritmo. Vejam, quando o A for menor do que o B, nessa primeira iteração do meu algoritmo de Euclides, eu simplesmente vou inverter a ordem dos meus valores. Então, o algoritmo de Euclides é um algoritmo simples, eficiente, para a gente calcular o máximo divisor comum de dois números. Outra propriedade que a gente tem, nós já vimos o que são os números primos, né? Agora a gente vai ver o que são os números relativamente primos. A gente vai dizer então que dois números inteiros, A e B, eles são relativamente primos, ou a gente também fala que são primos entre si, se o máximo divisor comum deles for 1. Ou seja, eles são primos entre si, não estou dizendo que eles são primos, cada um deles, tá? Eles são primos entre si porque eles não têm nenhum divisor comum entre eles. O máximo divisor comum entre eles é o 1, que é quem divide todo mundo, não é? E aí nós temos, em relação a... Então, nós temos os relativamente primos, que nós vamos retomar nisso daqui a pouco, né, quando a gente estiver na aritmética modular, e nós temos outra propriedade que também envolve primos, que é o teorema fundamental da aritmética. Ele diz que todo número inteiro positivo, ele pode se fatorar, ou seja, decompor em um produto de números primos, tá? Nós já vimos isso na indução matemática, né? Nós falamos que todo número ou é primo ou é um produto de números primos, não é? Então, vejam, esse teorema fundamental de matemática, né? E essa fatoração de números primos, ela vai ser única, tá? Eu posso inverter a ordem dos primos, mas serão sempre os mesmos primos. Por exemplo, né, se a gente pensar no 30, o 30 vai ser um produto dos primos 2, 3 e 5, tá? Então veja, eu posso escrever em outra ordem esses elementos, mas serão sempre os mesmos. Tá? Por isso que eu falo que a fatoração é única, o que pode mudar é só a ordem desses primos, tá? Então aqui eu estou sempre colocando do menor para o maior, para ficar mais claro para a gente ver. O 45, por exemplo, bem, é 3 vezes 3 vezes 5. O 24 é 2 vezes 2 vezes 3. Então veja, eu posso, todo número primo, eu consigo fatorar de uma única maneira, todo número inteiro, eu consigo fatorar de uma única maneira usando números primos. Como essa maneira é única, lembrando, isso daí tem aplicabilidade, então, na criptografia, na segurança de computadores, tá? Isso foi o que eu queria falar para vocês sobre a teoria dos números. Existem livros enormes só sobre as propriedades dos números, né? Especificamente dos números inteiros aqui, que é o que importa pra gente, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, daria pra gente fazer um curso de 1 ano só falando da teoria dos números, tá? Dos números e suas propriedades aí dos números inteiros, tá? Eu só dei uma pincelada naquilo que a gente sabe que é mais utilizado ou mais usual na computação. Tá? Lá no material de referência a gente tem alguns complementos que eu deixei lá para vocês lerem. E vamos falar agora um pouquinho sobre o que é então a aritmética modular, que isso é uma coisa bastante interessante que eu acho que talvez vocês não tenham visto até então e é bastante utilizada também em algumas áreas da computação. Tá? Então, a aritmética modular, ela é uma aritmética, então a gente vai ver as operações tradicionais da aritmética, só que agora reformuladas, né, redefinidas para a propriedade envolvendo o módulo, ou seja, envolvendo o resto da divisão inteira. Tá? Então, a aritmética modular ela é o estudo das operações básicas, aí adição, subtração, multiplicação e divisão, no contexto dos números inteiros módulo n. Esse módulo n aqui é a divisão, é aquele mod n que a gente viu até então. Então, a aritmética modular ela ocorre num contexto de um conjunto que a gente chama de Z de n. O que é esse conjunto de Z de n? Tá? Muito simples aqui. Esse n vai ser sempre um inteiro positivo, tá? Importante isso.
E ele vai ser o conjunto de todos os números naturais que vão variar de E0 até N-1. Inclusive o N-1, inclusive o zero, tá? Então, meu Z de N, ele vai ser esse conjunto aqui, ó. Ele vai ser de 0 até N-1, tá? Então, esse N aqui, ele vai ser no mínimo 1, né? Ele é um número positivo. Então, ele vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, sabendo quem é o N, eu sei quem é meu limitante superior, que vai ser o N-1. O inferior vai ser sempre o zero, tá? Alguns exemplos aqui, então, para vocês começarem a entender esse contexto. Então, por exemplo, o Z de 1 vai ser um conjunto que contém apenas o zero, o Z de 2 vai conter o 0 e o 1 e assim por diante. O Z de 10, que é um exemplo fácil da gente manipular, porque é fácil de eu pensar no resto da divisão por 10, tá? Que esse N aqui, ó, ele vai dizer qual é o N que eu estou fazendo mod N, tá? Então, aqui no caso do Z de 10, ó, vai ser de 0 até 9, tá? Então, o Z de N, ele vai definir para mim o contexto no qual as operações da aritmética modular vão ser realizadas, porque esse N que eu faço subscrito aqui no meu Z é quem eu vou dizer que é mod quem, né? Ou seja, aquela minha operação, resultado da soma, subtração, multiplicação, divisão, em relação a um N. Que N é esse? Tá? Então, esse N que fica subscrito no meu Z. Vamos ver então algumas operações. Vamos começar pelas mais básicas e as mais usuais mesmo. A adição e a multiplicação modulares. Então, os símbolos que nós usamos aqui é o símbolo tradicional da adição, só que com um círculo em volta, e o símbolo aqui da multiplicação, né, um deles, né, que é o vezes aqui, que é com o círculo em volta. Então, vamos definir essas operações. Seja N, então, o inteiro positivo, quem define o meu Z de N. Então, eu sabendo quem é o N, eu sei quem é o conjunto aqui, ó, de Z de N. E sejam dois inteiros positivos, A e B, que pertencem a esse Z de N. Então, a gente vai dizer que a soma modular, a adição modular de A e B, vai ser o quê? Vai ser somar A e B na aritmética modular tradicional, né? Então, vou ter uma adição tradicional aqui de A com B. E o resultado dessa adição tradicional, eu vou fazer mod N. Ou seja, do resultado da adição tradicional, eu vou achar o resto da divisão inteira por N. Então, a soma modular de A e B no contexto de Z de N é igual ao resto da divisão inteira da soma de A e B por N. Então, tranquilo, é só eu fazer a soma tradicional e depois calcular o resto da divisão de acordo com o N que eu estiver usando. Lembra? Mudou o N, vai mudar o resto, tá? O resultado vai ser diferente para Z de N's diferentes. Essa é a soma. E a multiplicação? Mesma coisa. Então, a multiplicação modular vai ser o resultado, né, da multiplicação dos dois inteiros, né, e o resto, na verdade, dessa multiplicação de dois inteiros, o resto da divisão por N, tá? Vamos ver alguns exemplos, né, aqui de adição e multiplicação modulares. Vamos trabalhar num Z de 10, que é mais fácil da gente pensar. Então, no primeiro exemplo, eu estou fazendo a soma modular, a adição modular de 5 e 5. Então, eu preciso fazer o quê? Qual que é a definição? Eu preciso somar 5 mais 5 na adição tradicional e depois pegar esse resultado e fazer mod N, ou seja, fazer o resto da divisão inteira por N. Então, no nosso caso, a gente sabe que 5 mais 5 dá 10, fazendo mod 10 vai dar 0, tá? Então, o resultado da adição modular, aqui nesse caso, dá 0. Veja, se eu tivesse na adição tradicional, daria 10, não é? Na adição modular, vai dar 0, tá? Tomem cuidado aí. No caso de 9 mais 8, na adição modular. 9 com 8 na adição tradicional dá 17. Né? 17 mod 10 dá 7. Tudo bem? Já entenderam? Então vamos lá. Na multiplicação, 5 multiplicação modular com 5. 5 vezes 5 na multiplicação tradicional dá 25. Mod 10 vai dar 5. Tá? 9 vezes 8, bem, na multiplicação tradicional dá 72. Mod 10 dá 2. Tá? Então vejam. A soma e a adição modulares, você só tem que tomar cuidado para, após fazer o resultado, calcular o resto da divisão inteira de acordo com o N que vai ser dado.
O n sendo 10 é bem simples da gente calcular, não é? Porque aqui, ó, eu sei, é só olhar para as terminações aqui, né? E tá vendo? 0, 7, 5, 2, tá? Então a gente vê assim, a ideia aqui é quanto sobra quando eu tentar colocar o 25 no contexto do 10, né? Então eu consigo colocar o 20 no contexto do 10 e sobra 5. É uma ideia assim, uma analogia assim que a gente faz na adição modular, tá? Por isso que a aritmética modular, ela tem uma analogia com o relógio, né? A gente também chama de aritmética circular ou aritmética do relógio, né? Por quê? Porque é exatamente isso que a gente faz. Quando eu falo para você que eu quero que você tome um remédio de 8 em 8 horas, né? Sou médica e falo assim, olha, esse remédio você vai tomar de 8 em 8 horas. Então você toma o remédio às 11 da manhã e você vai tomar o remédio depois, 8 horas depois. O que você tem que fazer então? Né? Você nunca fez isso, né? Mas é essa analogia, né? Você soma as 11 horas, né? Você tomou às 11 e você soma então com 8, porque você tem que tomar de 8 em 8 horas. Bem, isso daqui vai dar 19. 19 mod 12 vai sobrar 7, então eu sei que eu tenho que tomar às 7 horas. Né? Por que isso? Porque as horas do meu dia têm que caber dentro dos 12. Por isso que eu falo que é o resto, essa história de fazer o resto da divisão é tentar caber neste contexto. Então, qualquer quantidade de horas que você some aí, tem que fazer caber num contexto que só tem elementos aí de 1 a 12, tá? No nosso caso. Tudo bem? Joia, né? Vamos lá. Então, por isso que a aritmética modular também é chamada aí de aritmética do relógio ou circular. Tá? Vamos ver se vocês entenderam. Agora eu quero que vocês calculem então a adição e multiplicação modulares, tá? Aí estão as minhas operaçõezinhas. Agora tomem cuidado, eu estou no Z de 7, tá? Então o que vocês precisam fazer? Precisam fazer a soma e a multiplicação tradicional e depois fazer um mod 7, ou seja, calcular o resto da divisão inteira por 7. Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.